Acho que é literalmente isso. Cada pessoa vem de fábrica com essa configuração de ou gasta muito ou gasta pouco. E ambos têm que aprender como gastar melhor, né? Porque acho que gastar dinheiro não é um problema, desde que você saiba no que você está gastando, se isso faz sentido ou não. E faz sentido na sua vida. É que o melhor ou o pior é subjetivo, né? De cada um. Então é difícil. Eu achei incrível, mas eu sou meio suspeito para falar, porque eu, como economista, a economia aqui, a escola que eu mais me identifico, que vocês já falaram muito aqui também, é a escola austríaca. Eu estudei com o mesmo mentor do Milei, do Fernando Urich, né? Que é o nosso amigo em comum, que é o Jesus Huerta de Soto. Então, eu me identifico muito com ela. E por que eu tô falando isso? Porque dentro da escola austríaca, a gente leva muito em conta o indivíduo, né? O comportamento do indivíduo que forma a economia como um todo. E quando a gente lê livros a respeito seja de gasto ou de macroeconomia, que tem a ver com o indivíduo, com o comportamento, que é até um pouco do que a gente tá falando nos bastidores aqui, né? O comportamento do ser humano que determina todos esses gastos serem melhores ou piores. Eu acho que esse tema já me agrada por natureza. Então, eu acho que ele foi bem feliz nisso, talvez até no que você comentou agora, Manu, nessa tomada de decisão de definir o que é o melhor, o que não é o melhor, o que é para cada um, como gastar. Apesar de ser muito subjetivo, eu acho que dá para tirar parâmetros comuns entre todo mundo do que se aproxima do melhor, né? Sim. Eu achei o livro incrível, eu acho que a expectativa também estava muito elevada por conta da psicologia financeira, que é um livro fantástico, inclusive recomendo a leitura. Eu gostei muito do livro, dessa abordagem que ele pega sobre tudo há uma justificativa de como nós gastamos o dinheiro. Então, o que você passou na sua infância, a falta de alguma coisa, então isso justifica, às vezes, um comportamento que é motivado pela emoção e não pela necessidade. Então, ele aborda muito isso no livro de forma muito clara e a gente acaba até se identificando em alguns pontos bem, bem interessantes ali. A parte também, ele não só fala das pessoas que gastam por conta da emoção, mas também das pessoas que só poupam a vida inteira e vivem na miséria, na escassez. Tem essa dificuldade, às vezes por medo de voltar àquela antiga realidade de escassez, de pobreza. Então ele aborda muito isso, e inclusive é uma dificuldade que eu tenho com alguns clientes, que alcançaram já o nível que foi desenhado ali da liberdade financeira e tem dificuldade de gastar esse recurso que não vai acabar com o patrimônio. Ele vai conseguir usufruir dessa renda passiva aí por bons anos, só que tem essa limitação do psicológico. Então, essa parte no livro é bem bacana também, abre, eu acho que, uma visão mais clara do comportamento humano. Você citou uma frase, eu fiz as minhas anotações, né, de quando eu li o livro. Na página 22 ele falou pela primeira vez, mas repetiu várias vezes, que todo comportamento faz sentido quando há informação suficiente. Pô, aquela pessoa faz algo sem sentido com o dinheiro, talvez porque você não tem informação suficiente sobre a realidade dela, de onde ela veio, né? Cita até um exemplo, ele fala, para alguém que já cresceu com dinheiro numa família abastada de gerações, o cara olha para uma Lamborghini e fala, isso aqui é cafona, é coisa de novo rico, não preciso. Sim. Agora, pro cara que é o novo rico, ele olha pra Lamborghini e fala, isso aqui é um atestado de que eu cheguei lá, eu preciso disso para mostrar pro mundo. Não, mas a gente pode vir num patamar muito menor, né? Eu falo sempre pro Bruno, eu conto pra ele que eu tinha, quando eu era mais nova, adolescente, eu tinha uma amiga que era muito rica para os padrões que eu tinha naquela época. E eu lembro que a gente ia comprar o café da tarde numa padaria, numa conveniência assim, e a mãe dela pedia as coisas mais caras, já era um lugar mais caro do que no supermercado, que era onde a minha mãe comprava as coisas, e ela não olhava o preço. Então ela ia pedindo assim, e pedia as coisas e fazia aquele para poder fazer o café da tarde. E aí eu ia lá tomar um café e eu falava, caraca, é um absurdo, a pessoa tá gastando dinheiro à toa. E veja, devia dar o quê de diferença? Botando em reais, uns 30 reais, 40 reais ou 50, jogando alto, de diferença da compra que a minha mãe fazia se fosse lá para casa, e seria também uma compra bem mais contida e tudo mais. E hoje em dia eu me vejo fazendo o mesmo, eu vou num lugar que é mais conveniente para mim, né, que eu sei que é mais seguro, que é mais fácil, eu vou lá, eu pego as coisas,
que eu acho que eu quero, sem olhar o preço, porque eu posso, e porque 50 ou até 100 reais não vai fazer diferença nenhuma no meu patrimônio. Pelo contrário, o tempo de eu ir num supermercado que é mais barato, que é não sei o que é mais longe, não vale, né, esses 100 reais, 50 reais que eu economizaria. E eu lembro de, na época, pensar, isso é um absurdo, como é que a pessoa não está economizando? Porque eu fui criada e porque, para minha realidade, fazia diferença 100 reais. É tudo a perspectiva, né? Agora, se você olhar também, eu não sei de que ano você tá falando, mas se você falar assim, uma diferença de 50 reais... 50 reais era bastante naquela época. Primeiro de julho de 94, anos atrás, né? quando o real começou a entrar em circulação, o salário mínimo era 64 reais. Nossa. 64 reais era o salário mínimo. Aí muitos perguntam, pô, mas o que você faz 64 reais? Mesmo que o salário mínimo É. faz hoje. Tu vai na conveniência e compra o pão, presunto e queijo, né? Você, Vou se chutar que duvidar. esses 50 reais era o quê? 2010, isso? 9? Se for isso, a inflação 8. nesse período deu 140%. Eu sei porque eu vi há pouco tempo a respeito desse Então, período. 50 você tá falando reais. de 150 reais de De diferença. 150 reais. É bastante até, né? Bastante. Se for pensar. Se você pensa hoje em dia... Hoje em dia Pra não mim, é, exato. hoje em dia não faz Não era tanto dinheiro, e hoje em Exato. dia, mesmo com a questão da inflação, não Exato. seria tanto dinheiro assim. Sim, mas mesmo assim, pra mim era chocante. Claro, mas interessante isso também você falou, Jéssica, do comportamento humano, que tem a ver o link com o que a Malu falou, porque você falou, a gente acha justificativa, né? Mas eu acho que isso vai além do dinheiro. Ele cita, obviamente, do dinheiro aqui, mas isso é o comportamento humano. Sim. O cara que quer emagrecer, mas come escondido só um chocolatinho, ele vai lá e faz a mesma coisa. O cara que inventa, não, hoje eu não vou treinar porque tá chovendo, ele também tá criando justificativas. Então, talvez seja um padrão do comportamento humano que vá além do financeiro. Sim. É uma forma de nós fugirmos da autorresponsabilidade e terceirizar aquilo que a gente sabe que deveria estar fazendo, mas por algum motivo a gente não faz, né? Eu acho que a gente tem que buscar o equilíbrio na hora que a gente vai gastar. E o livro cita muito isso, achar um equilíbrio na forma como você gasta e a forma que você poupa o dinheiro e as metas estipuladas também. Então, acho que há um equilíbrio com isso. E sobre o que a Malu falou, eu não achava um absurdo, hoje não acho mais. Eu acho que é uma questão muito de referência. Uhum. Então, quanto mais patrimônio você vai construindo, mais dinheiro você vai tendo, a tua referência sobre o valor do dinheiro, ele muda Sim. de forma... Abrupta. Exatamente. Então, é tudo uma questão de referência. Se você for falar com populações mais, né, pobres, você vai ver que a referência dela é totalmente baixa e o que você consome, ela vai achar um absurdo também. Uhum. Então, há esse... Ou deveria, né? Porque tem gente que mesmo em posições de ganhando menos dinheiro, acaba gastando coisas mais caras quando não deveria estar fazendo isso. E ele puxa isso no livro, as pessoas que vivem numa condição acima do padrão de vida, por uma questão de status social, uma dívida social que as pessoas têm em provar que conseguiu algo, adquiriu algo, subir na vida. Então, devido a essa dívida social, as pessoas têm esse comportamento de mostrar para os outros as conquistas. Então, se torna algo muito mais externo do que interno. Uhum. Então, o livro ele aborda muito isso, o que nos motiva, né, a gastar e de que forma que a gente gasta o nosso dinheiro. Eu vou dar um exemplo disso que você falou de referências, que é uma história que eu acho sempre muito engraçada. Quando era militar, lá no Rio de Janeiro, Brigada Paraquedista, na bateria antiaérea paraquedista, eu lembro que o Ronaldinho Gaúcho estava jogando ainda. E o Ronaldinho Gaúcho é um cara que joga muito bem, né? Até hoje. Foi campeão na prisão, quando foi preso lá no Paraguai, né? O único título, ninguém tem esse título. Messi, né? Mas quando ele tava jogando no Rio ainda. Ele tava no Atlético Mineiro, eu acho, na época. Mas ele ia pra muita festa. E aí saiu no jornal, Ronaldinho Gaúcho vai pra festa e gasta 30 mil reais numa noite, né? Eu lembro do pessoal do quartel comentando, cara, o bicho torrou 30 mil reais numa noite, olha só, que insano isso. 50 Aí eu mil, falei, não, cara, vamos lá. A gente foi lá e pesquisou o salário dele na época, fez a conta proporcional e era nada do que ele recebia de fluxo. No ano, no mês já não era nada, né? Fora o patrimônio acumulado já por ter jogado muito tempo na Europa. Eu falei, agora vamos fazer a conta de quando você vai na balada e compra aquele combo de vodka Absolute, pirata no Rio de Janeiro, né? Provavelmente tá batizado, pra gente ver quanto é que é. E proporcionalmente o cara gastava muito mais. Muito mais. E não achava absurdo. Agora, quando o Ronaldinho gastou 30 mil, sendo que ele tinha milhões pra gastar, aí aquilo era um absurdo. Eles gastavam R$1.000, né? No final de semana, pô, e quanto que eles ganhavam?
Quando ganhava? Ah, na época? 2, 3. Ah, pelo menos uns 3 milhões. Eu acho que no não, os Atlético. militares lá que eu tava discutindo não, tô com o falando do sargento, Ronaldinho. acho que uns 4 mil, por aí. E E gastava... gastava 1.000 na balada. Então. Pois é, exato. 25% da renda. Mas é porque grande parte das pessoas olham o valor nominal, né? Porque nós somos impactados pelo emocional e não pelo Gastou racional. 30 mil. Isso aí que você fez é um Exato. cálculo racional. Ninguém nem olha. 30 mil numa noite. Uhum. Pouco importa quanto ele, mas vamos nos endividar. Eu ganho 4, vamos nos endividar para gastar 1.000 na balada. Aí passa reto, né? Acho que uma regra que eu tenho hoje em dia, eu falo pra Malu, né? É que como a nossa hora ficou muito cara, então a todo momento eu prefiro contratar pessoas que têm uma hora mais barata do que a minha, do que eu mesmo fazer as coisas. Uhum. E acho que muita gente não entende isso. O pai da Malu é um cara muito mão na massa. Então quando ele vai lá em casa, tem que pendurar um quadro e eu não penduro, ele deve pensar, porra, que preguiçoso. Não sei se ele pensa isso, meu. Só pode falar depois pra mim se ele pensa ou não, mas é porque não compensa. Ele vai assistir, vai te falar. Melhor pegar um cara pra fazer isso Exato. tudo, né? Vai fazer melhor, vai deixar o quadro mais bonito ali na parede. Então, o tempo todo eu fico pensando em questão de hora. Deslocamento, como é que a gente faz pra ser mais dinâmico. Exatamente.